Estamos de volta para mais uma série de 5 episódios da Escola Bíblica, aqui no Hope Channel e também na Rádio RCS. Já sabe que diariamente pode estar connosco nestes dois órgãos de comunicação, mas se não puder estar à hora que passa o programa, poderá depois ver no Facebook do Hope Channel e também da Rádio RCS. É sempre muito bom podermos estar consigo e para isso nós convidamos, para que esta conversa tenha, digamos, um sentido prático, convidamos sempre o pastor Pedro Esteves, que nos ajuda nas reflexões. Por isso, Pedro, muito obrigado por estares connosco. Claro. Nós, na Escola Bíblica, temos sempre o hábito de abrir com um sumário. Qual é o sumário de hoje? Hoje vamos tentar compreender a dimensão do sacrifício que Deus pede de nós. Se pede, que sacrifício, como seus filhos, o que é este sacrifício de que o apóstolo Paulo nos fala? Estamos a entrar na reta final da Epístola aos Romanos, mas ainda existem muitas coisas que poderemos extrair, digamos assim, dos últimos capítulos desta Epístola. Vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos, capítulo 12, para lermos o primeiro versículo e vermos o que Deus nos quer dizer através desta passagem. Está escrito: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ora bem, Pedro, pelo aquilo que nós podemos encontrar nesta passagem, podemos compreender esta ideia de nos apresentarmos em sacrifício. Pelo menos é aquilo que o que Paulo está aqui a escrever. Mas o próprio Jesus disse: misericórdia quero e não sacrifícios. Não é? Como é que nós agora podemos descodificar, no fundo, esta ideia? Pode parecer aqui uma espécie de contradição que claramente podemos compreender que não. Já vamos tentar explorar isso. Nós estamos nesta reta final, como dizias, precisamente até porque, até o capítulo 11 que já estivemos a estudar, o apóstolo Paulo foca-se sobretudo em questões de natureza mais teológica ou doutrinária, se quisermos, e agora os últimos capítulos, 12 a 16, apresentam instrução, se quisermos, um pouco mais prática, em que o apóstolo se vai referir a diversos desafios específicos, até alguns deles, à realidade da igreja ali em Roma, algumas notas pessoais também, que ele vai juntar, e portanto estes últimos capítulos têm uma natureza um pouco diferente daquilo que temos estudado até aqui, mas isso não significa que eles não sejam importantes ou úteis e até atuais, porque, claro, focam-se mais na dimensão de como é que a fé deve ser vivida e, portanto, por um lado poderemos dizer que os desafios que um crente tem que enfrentar se calhar não se alteram tanto ao longo da história como nós podemos imaginar, sobretudo os que têm a ver com a própria experiência pessoal, as circunstâncias e o contexto, naturalmente que sim, mas muita da experiência de vida, de fé, mantém-se semelhante e, portanto, há muitos princípios que nós podemos continuar a tirar mesmo desta parte final do livro. Estes princípios são quase, como eu diria, desafios que o próprio Paulo nos coloca para vivermos, sim, não é? Sem dúvida, desafios que ele não impõe. Que estão ao nosso alcance e que nós precisamos de olhar para eles, de facto, como propostas de vida. Na verdade, ao analisarmos bem este versículo, que merece a nossa atenção, é um versículo, aliás, muito, muito conhecido, lido e comentado mesmo no mundo cristão, ele tem aqui diferentes dimensões que eu creio que podemos usar aqui alguns minutos para explorar. Por um lado, essa nota que tu estavas a salientar, de que o Paulo começa por fazer esta afirmação não como uma regra, no sentido de tentar determinar à Igreja uma conduta, mas, sobretudo, ele coloca com esta expressão rogo-vos a ideia de uma súplica. É como se o apóstolo quisesse dizer, mais do que dizer-vos o que devem fazer, é com o coração que eu venho diante de vós, por assim dizer. E por isso, ao contrário de estabelecer aqui uma lei ou uma determinação, o apóstolo chama irmãos, rogo-vos pela compaixão de Deus. Quer dizer, são logo 3 expressões aqui. O rogo-vos, que implica já esta ideia de ser uma súplica, um pedido especial que eu vos faço, quase de coração a coração. Por outro lado, chama-lhe irmãos, coisa que já fez durante a carta, mas vai fazê-lo aqui como que para reforçar esta ideia de que é neste contexto de fraternidade e depois ainda vai acrescentar pela compaixão de Deus. Quer dizer, se há alguma força, se há alguma razão para eu vos dizer isto,
e vocês como igreja tentarem vivê-la é sobretudo pela compaixão de Deus. E portanto, isto mostra-nos aqui que o apóstolo Paulo, mais do que tentar impor determinações, até porque ele, claro, está numa posição, poderíamos dizer, do ponto de vista teológico e eclesiológico, está numa posição de superioridade. Ele é o apóstolo, foi chamado diretamente por Jesus para cumprir este ministério apostólico, mas nós percebemos, estas três expressões dão-nos bem esta dimensão de que na vida cristã, a experiência cristã é voluntária. Quer dizer, trata-se de uma adesão a um perfil, a um roteiro de vida, a um projeto estabelecido por Cristo, a uma doutrina também, a uma forma de vida, a uma forma de relacionamento com Deus e com os outros, que é a essência da fé cristã. É uma maneira de estar com Deus e com os outros, nesta relação que é continuamente vertical e horizontal. Ora, tudo isto se vive de uma forma voluntária. Nós podemos mesmo dizer que todas as relações que existem no contexto da Igreja, por exemplo, relações de autoridade, a liderança que é concedida a uns e aos outros, os ministérios que cada pessoa desenvolve, tudo isso acontece num contexto em que cada um tem que conceder ao outro essa autoridade. Ou seja, a autoridade que os meus pais têm sobre mim, por exemplo, enquanto sou uma criança ou um jovem, quer dizer, não sou eu que posso terminar essa autoridade, ela é-me imposta naturalmente, quase pela lei da vida. Por outro lado, existem outras leis que me são impostas, como por exemplo as do país, do Código Civil onde vivemos. Se eu quero viver num país, a autoridade, por exemplo, que é escolhida, sejam governos, reis ou o que seja, eu tenho que viver debaixo dessa jurisdição, a não ser que eu queira outra coisa, então tenho que sair daquele território. Mas na vida cristã e mesmo no relacionamento com Deus, as coisas não se passam desta forma. Quer dizer, uma pessoa só dá autoridade a um pastor, a um sacerdote, como lhe queira chamar, a um apóstolo mesmo. Essa autoridade é a pessoa que a confere. Porque se uma pessoa disser, não, eu não quero nada com esta igreja, com esta fé, enfim, com esta confissão, o que quer que seja, então essa autoridade desaparece. Portanto, o apóstolo Paulo é interessante que, antes de fazer aqui um pedido e um desafio tremendo, ele vai claramente colocar esta dimensão, não de uma autoridade por inerência, mas reconhecendo que cada pessoa aceita essa autoridade de forma voluntária. E é nesse contexto, então, agora sim, que ele vai dizer: apresentem o vosso corpo como sacrifício vivo. Como é que podemos então entender este sacrifício? O que é que isto quer dizer? Será que o apóstolo está a falar de qualquer forma de sofrimento, de nos autopunirmos ou mutilarmos, uma espécie de masoquismo cristão, como se Deus se agradasse da minha dor? De facto, tu próprio citaste palavras do Senhor Jesus Cristo, mas há mais. O Salmo 51, por exemplo, o salmista é muito claro a dizer a Deus: tu não desejas sacrifícios, senão eu te os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. E aqui mesmo falando dos sacrifícios, por exemplo, de animais, em que não é a própria pessoa, mas alguém tem que sofrer. Mesmo esse sacrifício, a visão de Davi, que era um homem muito à frente do seu tempo, era claramente: sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. Quer dizer, é um espírito voluntário, humilde. Por isso, este sacrifício, porque é que, se não é uma espécie de autossofrimento, então estamos a falar de quê? Estamos a falar de entrega pessoal, de renúncia do eu, de altruísmo. E por isso implica um sacrifício pessoal, porque por vezes tenho que me humilhar a mim próprio para reconhecer, por um lado, a soberania de Deus e, por outro lado, reconhecer também o lugar dos outros. É este verdadeiramente que é o sacrifício vivo, portanto, da pessoa, a renúncia do eu, ao qual Deus nos chama. No tempo que temos, como é que nós colocamos tudo isto em prática? Deus chama-nos a um culto racional, o que quer dizer que o Senhor pede de nós um serviço voluntário em tudo o que fazemos, mas que tenha o propósito de o adorar. E por isso o grande desafio que está diante de nós é tudo o que fazemos, dizemos, somos, ser numa lógica de adoração a Deus. Quer dizer, para que Deus seja honrado. E se fizermos isso, então o nosso culto, o nosso culto constante, o nosso serviço será honra, será glória ao nome de Deus, e então esse sim será um sacrifício que valerá a pena. Viva de uma forma, eu diria, mais imaculada e fiel possível,
para que Deus realmente tenha o lugar que Ele pretende e que Ele deseja ter na sua vida. Quanto a nós, voltamos já no nosso próximo episódio para continuarmos a falar deste assunto tão pertinente para os nossos dias e para a nossa fé. Até lá.